Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus, aqui está o teu filho, Senhor amado, que recaia sobre ele, ó Pai, as palavras que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui esta noite. Deus, que recaia sobre ele, ó Pai, uma unção, uma graça, um amor, uma direção tua, Senhor amado, sobre, ó Deus, a sua vida, ó Pai, para ser o teu instrumento aqui esta noite. Usa, ó Pai, com graça, sabedoria, com unção, ó Pai, e nós já te louvamos, nós já te agradecemos, ó Pai, porque quando nós subimos aqui, Senhor amado, nós sabemos que o Senhor tem palavra para o teu povo, e assim, Senhor amado, será esta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Usa o teu filho, nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Vocês estão alegres? Muito alegres? Dê um sorrisão assim. Dê um sorriso aí para alguém e diga como é bom ser alegre na presença de Deus, né? É bom ser alegre na presença de Deus. A Bíblia diz que até a tristeza faz o quê? Salta de alegria na presença do Senhor. Então nós temos que ser alegres. O crente tem que ser alegre em todo momento da sua vida. Está passando por dificuldade, por luta? Alegrei-me no Senhor. Está passando por graça, está debaixo da misericórdia de Deus, saltando de alegria, levantando a mão para o céu e dizendo: Deus tem me abençoado, aleluia. Abra a sua Bíblia, você tem Bíblia? Vamos remir o tempo. Abra a sua Bíblia aí, Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo de número 5. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas quem sabe a gente pode tirar alguma coisa que pode estar nos abençoando aqui nesta noite. A palavra de Deus te abençoa, tem te feito abençoada a sua vida? A palavra de Deus é alimento, tem que ser alimento para a nossa vida. João, capítulo de número 5. A cura do paralítico de Betesda. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem quantos alpendres? 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos. Quais os enfermos que tinham lá? Cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, diga assim, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Vamos ler mais. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Lá no verso 14, diz assim: depois Jesus a encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Podeis assentar, em nome de Jesus. Neste texto, que a Bíblia nos mostra e nos ensina, João toma esta palavra aqui para trazer alguns ensinamentos para cada um de nós. Que tipo de ensinamentos? Por exemplo, Jesus chega num momento, nesse local, aqui a Bíblia diz que era perto ali na cidade de Jerusalém, a porta das ovelhas,
existia um tanque. Que tipo de pessoas que frequentavam esse tanque? A Bíblia descreve aqui esse tipo de pessoas que frequentavam. Dizia que era uma multidão de pessoas que se encontravam de que maneira? Enfermas. Mas não era qualquer tipo de enfermidade. Não era dor de cabeça, não era resfriado, não era nada disso. As enfermidades que ali ficou bem definidas eram pessoas cegas, quem mais? Coxos e também paralíticos. Ou seja, eu fiquei imaginando esta cena, tipo aquela boca de fumo ali em Rio de Janeiro, São Paulo. Quem é que frequenta esse tipo de pessoa? Quem é que vai num lugar como esse? Quem que entra no lugar daquele lá, tipo a boca de fumo, lá no Rio de Janeiro, lá naqueles locais, quando nós fomos em 92 nós fomos na convenção da Adonep, eu era novo convertido, alegre no Senhor, o pastor Roberto estava, pastor Salmo, alguns irmãos daqui, nós fomos naquela convenção e nós ficamos hospedados naquele hotel nacional, bem, São Conrado, do lado da favela da Rocinha. Irmãos, que emoção forte. Que emoção forte. Nós chegamos no hotel, nosso apartamento ficava a sacada dele, ficava para o lado da Rocinha. Eu abri aquela janela, aquele local, aquela cortina, depois que eu desci na portaria, o rapaz lá falou, olha, senhor, tem um probleminha só, é bom o senhor ficar sabendo, para o senhor não, às vezes, não ficar assim de qualquer maneira. Aquela sacada que tem para o lado da favela, não é bom o senhor deixar ela aberta, porque de vez em quando acontece tiroteio aqui, polícia, bandido aqui, e às vezes algumas balas perdidas podem estar acontecendo de chegar no lugar. Ou seja, aquilo lá eu estava cheio de fé, cheio de alegria, mas não queria ser ressuscitado ali naquele lugar, naquele momento ali. Eu queria participar da convenção, como nós participamos, e foi uma bênção. Mas aquele lugar lá, naquela época, era somente visitado por poucas pessoas. Quem entrava lá era polícia, camburão, quem mais? Da nossa rota aqui, polícia especial, alguma coisa nesse nível. Ou seja, aqui nessas pessoas aqui, que João está descrevendo, e descrevendo bem também, imagina a seguinte cena: pessoas excluídas, pessoas que não participavam da sociedade, pessoas que ficavam à margem da sociedade, porque primeiramente o judeu acreditava que a grande maioria das pessoas que nasciam enfermas, com alguma deformidade ou alguma enfermidade diferenciada, esta pessoa estava sob maldição e esta pessoa estava em pecado. Uma dessas coisas estava acontecendo na vida dessa pessoa. Então, quando esse local lá, as pessoas não frequentavam esse local. Quem frequentava? Somente aquelas pessoas, talvez mal cheirosas, maltrapilhas, pessoas que não tinham uma convivência boa com a sociedade alguma, eram aquelas pessoas que estavam lá. Para quê? Que elas iam lá, e somente elas iam naquele lugar. Elas esperavam por um milagre, um dedinho. Eu não vou entrar aqui em teologia nesse texto, mas elas esperavam por um dedinho da misericórdia de Deus, ali naquele lugar. Uma multidão de enfermos, esperando que de tempos em tempos, não se sabe de quanto em quanto tempo, não se sabe se era uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano, ou sei lá de quanto em quanto tempo, um anjo agitava aquelas águas, e quando aquelas águas começavam a se movimentar, a primeira pessoa que pulasse dentro daquela água, evidentemente, ela era o quê? Curada. Ou seja, eu imagino que muitas pessoas ficavam olhando a água na beira daquele tanque, daquela piscina, e não tiravam os olhos daquele local, esperando qualquer movimentozinho que acontecesse. Imagino que muitos pulavam inadvertidamente ali dentro, pensando que era o anjo que às vezes tinha mexido a água, e às vezes era um ventinho, alguma coisa que tinha movimentado a água, e nada acontecia.
Mas esse homem aqui, ele não estava lá há um mês. A Bíblia não fala se durante o tempo de vida que ele estava enfermo, ele ficou lá direto naquele tanque. Mas a Bíblia diz que esse homem tinha 38 anos que se encontrava o quê? Enfermo. Mas ele encontrava enfermo, mas ninguém passava naquele lugar, pessoa alguma entrava naquele lugar, mas a Bíblia diz que Jesus, um dia, chegando antes de ir para a festa em Jerusalém, ele lembra que tinha um homem lá naquele lugar, que precisava especialmente, não numa sexta-feira que Jesus escolheu, não num domingo, não numa segunda, mas Jesus escolheu um sábado para que ele pudesse estar lá. E não é de qualquer pessoa. Ele escolheu um homem que tinha 38 anos, se encontrava enfermo. Por quê? Ele queria mostrar para o povo quem ele era. Jesus queria mostrar às pessoas quem ele era, de onde ele tinha vindo. Por que um homem de 38 anos, então? Porque o povo iria lembrar certamente que durante não 40 anos, mas durante exatamente 38 anos, eles ficaram vagando pelo deserto. À procura de quê? À procura de não serem rebeldes, para que Deus pudesse curar da sua rebeldia e que Deus pudesse colocar a mão, eles serem curados, serem sarados, e a partir dali Deus conduziu o povo dele do jeito que Deus queria. Mas eles ficaram 38 anos ali naquele deserto. E Jesus agora caminha no meio daquele povo. Jesus caminhando no meio daquele povo. A Bíblia, em outros lugares, em outros momentos, ela cita que Deus curava, que Jesus olhava para a pessoa e via fé na pessoa. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te fez isso. Mas nesse homem aqui, nós não vemos hora nenhuma Jesus falando em fé. Não vemos Jesus olhando e achando nesse homem fé. Aliás, lá no final, se você for ler aqui, você vai ver que depois que Jesus curou esse homem, ele foi lá nas autoridades, depois de ter sido curado por Jesus, e entrega Jesus, autoridades a Jesus, entrega às pessoas, dizendo que era Jesus, é quem tinha curado ele, e falando no dia de sábado. Ou seja, o camarada, depois de receber um milagre de Deus, ainda vai lá entregar, dedurar a Jesus, aquele que tinha feito o milagre na vida dele. Então Jesus não achou fé nesse homem, não encontrou fé nesse homem, mas às vezes nós pensamos assim, às vezes eu vou fazer tantas coisas boas e Deus vai me curar, porque eu faço isso, faço aquilo, eu vou fazer um jejum de 30, 60, 90 dias, eu vou ficar orando de joelhos, eu vou ficar orando de qualquer maneira, deitado, vou ficar orando de bruço, vou ficar fazendo assim, 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 porque eu sei que Jesus então vai me curar. Às vezes Jesus pode até te curar, mas às vezes também Ele não pode te curar, e não, às vezes não vai te curar. Se Deus não tiver, nós temos que entender uma coisa: se Deus não tiver um propósito na minha cura, na sua cura, na minha libertação, na sua libertação, naquilo que nós precisamos, Deus não vai fazer. Independente daquilo que nós fizermos, Deus não vai realizar. Não adianta nós chorarmos, não adianta nós murmurarmos, não adianta nós sapatearmos, não adianta nós fazermos nada. Se não existir um propósito divino na nossa vida, não vai acontecer. Pastor, como que eu fico sabendo disso então? Então eu vou ficar quieto. Eu sou um predestinado, eu vou ficar quieto. Não, você vai ter que orar, porque somente através da oração é que você vai saber a ação de Deus na sua vida vai acontecer. Diga glória a Deus. Jesus caminhava, voltava da Galileia, vinha para a Judéia, chegando em Jerusalém, e passa. Mas antes de passar, se você vai ver em João, descreve como que Jesus é chamado. Jesus sempre se posicionou e dizia: eu sou isso, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o alimento que desce do céu, eu sou. Ele sempre me pediu para ele, olhou, as pessoas olhavam para ele. Ele sempre se posicionava, não dizendo que isso é aquilo, aquele lá é abençoado, aquele é abençoado. Não, ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem: em mim está a bênção. E aqui em João,
você vai notar que antes de Jesus chegar aqui no capítulo de número 5, lá no capítulo de número 4, Jesus, ele se coloca como a água da vida. Preste atenção no raciocínio. Jesus passa na mulher samaritana, antes de chegar aqui nesse lugar. Esse homem aqui estava dependendo de quê? De um movimento de quê? Nas águas. Esse homem estava necessitando num movimento nas águas. Jesus vem lá de Samaria, antes de chegar aqui. Jesus passa num poço, aquela mulher, e começa a discutir sobre a água, sobre Abraão, quem fez os poços, quem não é. Jesus disse assim para aquela mulher, que ela estava em dúvida quanto ao negócio da água. Jesus falou assim: olha, se você tomar desta água, você vai ter sede. Mas se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu te der vai criar em você um manancial que vai fluir para a vida toda, não para agora, mas para a eternidade inteira na sua vida. Ou seja, Jesus estava curando, fazendo com aquela água, ele estava se mostrando naquela pessoa, naquela mulher, dizendo que ele podia sarar, que ele podia curar, não o exterior, mas ele podia curar o interior daquela mulher, assim como ela foi curada, e assim como eu e você, nós fomos curados e sarados por Jesus, a água da vida. Ele chega aqui, um homem precisando da ajuda exterior, para ser curado no seu exterior. E se você olha no capítulo número 7, no verso 38 do mesmo João, você vai ver Jesus chegando mais uma vez e se colocando como água da vida. Porque isso é importante, e saber para que serve isso, as coisas. Jesus, no dia da festa lá em Jerusalém, que é esta festa para a qual ele veio, ele se coloca no meio da festa e diz assim: levanta a sua mão, e a Bíblia diz que ele fala alto. No original diz que ele grita, que ele fala muito alto. E diz assim: quem tem sede, vem a mim, e o quê? E beba, porque aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, o quê? Rios de água viva fluirão do seu interior. O que significa isso? Jesus limpou uma mulher no seu interior. Jesus agora, lá no capítulo número 7, está mostrando a alguém que ele pode realizar na nossa vida aquilo que é necessidade, independente qual que seja ela, ele pode fazer da nossa vida, da minha vida, da sua vida, que nós podemos realizar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós almejamos em Deus, que é fonte de vida para mim e para você. Mas tinha um homem aqui, que precisava da água para curar o exterior dele. A vida exterior dele precisava. Para acontecer alguma coisa na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós precisamos de 3 coisas importantes. Primeira coisa, você precisa de estar no lugar certo. Diga, está no lugar certo. Segunda coisa, na hora certa. Diga, segunda coisa, está na hora certa. Terceira coisa, está com a pessoa certa. Primeira coisa, o quê? Está no lugar certo. Segunda coisa, está na hora certa. Terceira coisa, está com a pessoa certa. Essas 3 coisas precisam estar alinhadas. A vida do crente, a vida do cristão, a vida daquele que depende de milagres na sua vida, aquele que não anda no natural, aquele que não pensa no natural da sua vida, aquele que não anda segundo as suas próprias forças, o seu segundo próprio esforço, a sua própria mentalidade, o seu próprio QI, aquilo que o impulsiona, não é a sua visão. Esta pessoa tem que estar com essas 3 coisas alinhadas, para que ele possa receber aquilo que ele almeja, aquilo que ele busca, aquilo que ele faz campanha, aquele que ele dobra o seu joelho no chão, aquilo que ele clama, a sua alma clama, precisa dessas 3 coisas: lugar certo, hora certa e pessoa certa. Não adianta você estar no lugar certo, você pode até estar no lugar certo, estar na igreja. Pastor, eu estou na igreja todos os dias, vem na oração das 6, da hora das mulheres, vem na dos homens, vem em todos os lugares. Você está no lugar, às vezes, no lugar certo. Você está no lugar certo,
mas às vezes você não está nem na hora certa. Que hora que é essa, pastor? A hora de Deus. E nem com a pessoa certa. Que pessoa que é essa? A pessoa do Espírito Santo na vida, que dirige a sua vida para pedir. A Bíblia diz que às vezes nós não sabemos pedir. Quem é que sabe pedir a Deus aqui? Às vezes nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos coisas que não vai ser fruto para a nossa vida. Às vezes nós abrimos mão de coisas importantes para nós vivermos experiências frustrantes, experiências pequenas, experiências que não vão nos levar a lugar nenhum, e abrimos mão de coisas importantíssimas na nossa vida. Às vezes nós saímos do lugar certo, às vezes nós saímos da hora certa, da pessoa certa, porque nós abrimos mão de coisas que parece que para nós eram importantes, mas para Deus não tinha valor algum. E às vezes nós ficamos pessoas frustradas, pessoas que não sabem se caminhar, se conduzir no seu dia a dia, porque às vezes nós frustramos com Deus. Eu não vou orar mais, eu não tenho fé mais, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ouvir palavra, eu não quero mais que ninguém me fale de fé, eu não quero mais que ninguém me fale de cura, eu não quero que fale de prosperidade, eu não quero mais que alguém que venha me falar de salvação para mim, porque para mim estas coisas não dão certo. Parece que para todo mundo dá certo, para mim não dá certo. Por que não dá certo? Porque uma destas três coisas está desalinhada. Você pode ter certeza, uma, duas, ou até mesmo as três coisas estão desalinhadas. Diga assim comigo: eu creio que na minha vida, e o Espírito Santo me conduzindo, eu vou estar sempre alinhado com a vontade de Deus. A primeira pessoa que recebeu, que estava carente de um milagre, ali na vida daquela, ali no meio daquela multidão de enfermos, a Bíblia fala que eram cegos, coxos e o que mais? Paralítico. Primeira pessoa que precisava, eram as pessoas cegas. Quem que são as pessoas cegas? Quem são as pessoas cegas? São as pessoas sem a capacidade de enxergar. A pessoa às vezes tem o corpo completo, ela tem a estrutura física correta, mas ela não tem a capacidade de enxergar. A pessoa que não tem a capacidade de enxergar, ela necessita de outras pessoas para que ela possa ser conduzida e encaminhada naquilo pela qual ela almeja o seu coração. Pastor, há exceção. Tá bom, não vamos falar em exceção. Eu estou falando daquela época lá atrás. Quem que eram as pessoas cegas? Eram as pessoas que precisavam ser conduzidas, desviadas dos obstáculos, levadas de um lado para o outro, colocadas nos lugares: fica aqui, senta aqui, vá para ali, vá para acolá, é naquele lugar, é mais atrás, é mais no fundo. Como que é a nossa vida hoje? Talvez nós sejamos essas pessoas que estamos no meio desta multidão e não sabemos. Talvez nós somos esse tipo de pessoa que está precisando de um milagre de Deus, e nós não estamos ainda sabendo que nós necessitamos disso. Às vezes os nossos olhos espirituais estão tão cegos, tão embotados, que nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa vida. Nós não temos visão de Deus, nós não temos visão espiritual, nós somos cegos totais às vezes, nós não conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas, nós temos que ser conduzidos por esse ou por aquele, por esta palavra ou por aquela, por essa direção ou por aquela direção, porque eu mesmo em si, você mesmo em si, talvez não tenha capacidade de se locomover, de enxergar, de tomar decisão, baseado na visão que Deus tem te dado. Diga misericórdia. Eu comecei essa mensagem, talvez baseado em pregar sobre os 5 alpendres. Os 5 alpendres que os enfermos iam ficar.
Mas talvez Deus não está querendo falar desta maneira. Talvez Deus está querendo falar de outra maneira. Talvez vai ter mais pessoas necessitando da mensagem voltada para esse lado, falando sobre os doentes do que do local. Os doentes eram 3 tipos: cegos, coxos e aleijados. Os alpendres eram quantos? 5. Ou seja, o alpendre era o lugar onde as pessoas ficavam, se alojavam, esperavam, buscavam. Ou seja, os alpendres eram mais do que o tipo de enfermos. O que isso significa para nós? Significa que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Além da maldição, a bênção de Deus é maior sobre a minha vida e sobre a sua vida. Cegos e depois o quê? Coxos. Quem que eram os coxos? Quem que é os coxos? O que é o coxo? É aquele que faz o quê? Ele caminha de que maneira? Mancando? Ou rastejando, sei lá. Quem que é o coxo? Aquele que anda esquisito. Aquele que anda diferente. Aquele que não consegue caminhar ereto. Aquele que não consegue caminhar de maneira natural. O coxo anda saltando. Uma hora ele está lá em cima. Uma hora a sua perna está nivelada. Outra hora a sua perna está totalmente desnivelada. O que Jesus e que João nós podemos aprender aqui com esse outro tipo de enfermo? O enfermo coxo. Lá em Elias, lá em 1 Reis, quando Elias vai lá e faz aquele todo com o Baal, ele diz assim: olha, agora vocês têm que se posicionarem. Até quando cocheareis entre 2 senhores? Se vocês querem ficar com Baal, fica com Baal. Se não, vocês têm que ficar com Deus, mas vocês têm que escolher. O que é cochear? É você ficar na dúvida. O que é cochear? É as pessoas olharem para você e não identificar quem você é na realidade. É as pessoas olharem para você aonde você trabalha, onde você está, no lugar que você está, e você tem uma determinada maneira de se conduzir, de se portar e de se andar. As pessoas olharem para você aqui dentro da igreja e ver que você está andando diferente. O andado seu aqui é diferente do que você caminha em outros lugares. Até quando cocheareis? Até quando caminhareis de maneira diferente? Até quando tereis um andar que não é reto? A maneira de alguém é o texto que eu mais acho lindo. Eu preguei uma vez aqui. É lá no livro de Gênesis, quando fala assim, eu não lembro direito o local, onde está, no 37, 38, que fala assim que o sol nascia. O sol nascia enquanto Jacó manquejava, caminhando novo rumo. Ou seja, eu ficava imaginando o sol nascendo. Ou seja, um novo dia chegando. Uma nova maneira chegando. E Jacó nunca mais seria a mesma pessoa. Porque Deus deu um toque na vida dele tão diferente que as pessoas agora olhariam para ele e saberiam não que ele manquejava de maneira de pecado mais, mas saberiam que agora aquele homem estava se conduzindo, se portando agora de maneira tal que todas as pessoas que olhavam para ele sabiam que havia uma marca de Deus na vida dele. As pessoas têm que olhar para mim e para você e saber que às vezes, mesmo quando nós andamos diferente, a nossa marca, a diferença, não é porque nós estamos diferenciados, caminhando com o pecado, caminhando com o mundo, caminhando com Deus, não. As pessoas vão olhar para mim e para você,
e vão ver a marca da promessa na minha vida, vão ver o selo do Espírito Santo na minha vida, vão saber que eu sou marcado pela presença de Deus, mas você também. As marcas da promessa, do selo da promessa, eu acho que merece uma salva de palmas para esse Jesus. Paralítico. Quem que eram os paralíticos? Talvez fossem o maior número de pessoas. Talvez quando agitava o negócio ali, alguém saía cocheando, ou um cego tropeçando um no outro, e talvez caísse 5, 10 ao mesmo tempo dentro. Eu imagino que fosse como se fosse um cronômetro. Milésimos de segundo pulassem, visse o movimento da água, e lá vão aquela multidão de gente, e pula um bocado de gente lá dentro. E o primeiro, está caindo 5 dentro do tanque. O primeiro que caiu era curado daquela enfermidade. Mas talvez os paralíticos não. Porque o paralítico, a principal característica de um paralítico é que ele não tem locomoção própria. Ele não consegue andar com as suas próprias pernas. O paralítico precisa de alguém, se não for a misericórdia de alguém, que o pegue de um lado para o outro e coloque lá no lugar. Lá em Atos 3, fala que um homem, preste atenção, um homem era colocado, levado pelas pessoas, pelos amigos, pelas pessoas, levado, tirado da sua casa e levado e colocado na porta do templo Formosa, chamada Formosa, na porta, nem dentro, nem fora, diga comigo, na porta. Era paralítico. Quem que são os paralíticos? Esse homem que era levado para lá, o culto estava acontecendo lá dentro. As pessoas estavam recebendo milagres lá no templo. As pessoas estavam cantando, louvando lá dentro do templo. As pessoas estavam se alegrando pela presença de Deus lá dentro do templo. Mas ele não. Ele era paralítico. Paralítico não entrava no templo. O lugar que o paralítico poderia ficar era simplesmente no limiar, na porta. O paralítico só ouvia. O paralítico não sentia. O paralítico todos os dias precisavam para ficar, e ele só fazia uma coisa. Enquanto as pessoas recebiam os benefícios, os milagres, as bênçãos de Deus, lá dentro do templo, aquele homem tinha uma única função na sua vida: ficar à beira, no limite, esmolando, pedindo esmolas, usando da misericórdia de alguém para que ele pudesse sobreviver. O que é que isto fala para nós? Às vezes nós usamos e fazemos a mesma coisa. Às vezes nós somos os tais paralíticos. Paralíticos que precisam ser carregados, mas nós não entramos na casa de Deus. Às vezes até nós entramos, mas a nossa mente, o nosso coração fica lá fora. Lá na porta, lá no limiar. O limiar é a rua aqui. As pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus estão de fora. As pessoas outras estão lá dentro, participando do culto e sendo abençoadas por Deus. Mas tem aquele que é o paralítico, aquele que foi levado, aquele que foi jogado lá naquele lugar, e a única função dele é estar pedindo o quê? Esmola. Quantos de nós não estamos agindo desta maneira? Quantos de nós não estamos agindo da mesma maneira?
Quantos de nós não estamos simplesmente, chegamos na igreja, chegamos dentro da igreja, mas o nosso coração, a nossa mente, o nosso vigor, a nossa força, tudo de melhor que é nosso, não está aqui, no culto a Deus, está lá no limite, lá fora. Estamos pensando não no que nós podemos receber de Deus aqui, mas estamos pensando nas migalhas, estamos pensando nas esmolas, nas coisas pequenas, que talvez dali para fora nós vamos conseguir conquistar. Alguém vai colocar por nós, na nossa mão. Nós não estamos preocupados se nós temos um Deus que é forte, que é soberano, que é fiel. Nós sabemos que é, mas nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que Ele é poderoso, mas não acreditamos nisso. Nós sabemos que realiza milagres, mas nós continuamos inválidos e paralíticos da mesma maneira. Por quê? Tudo bem aí com vocês? Tudo bem? Diga graças a Deus. Dá um sorriso. Paralítico. Paralítico talvez fosse esse maior número. Mas Jesus tinha no seu coração passar naquele lugar. Jesus tinha a intenção no seu coração de abençoar alguém ali dentro. A Bíblia fala que de tempo em tempo um anjo agitava. Por que a gente se contenta com esperando o tempo? Por que nós nos contentamos esperando os dias? Por que nós nos contentamos esperando chegar janeiro? Por que tem sempre que chegar o futuro para nós podermos começar a fazer coisas para Deus hoje? Por que eu não posso tomar um posicionamento diferente diante de Deus hoje? Por que o tempo eu tenho que esperar um mover de um agito diferente para que eu possa tomar uma posição na minha vida? Por que nós não podemos chegar e termos uma vida de tal maneira que nós não vamos precisar mais simplesmente ser cegos, ser coxos ou ser paralíticos na nossa vida espiritual? Quando Deus tem para nós, não de momento em momento, não esperar qualquer coisa, não. Deus tem para nós um manancial de rios que pode fluir na nossa vida, no nosso dia a dia. Aquilo lá era como se fosse um sorteio, né? Vamos sortear agora uma bênção, atenção. Um só ganhava. A Bíblia diz que quem que ganhava? O primeiro que pulava. O primeiro que pulava. Se você fosse fazer diante de Deus hoje uma escolha, preste atenção. Deus veio lá nesse rapaz para limpar. Lá na frente você vai ver que a vida dele era em pecado. Aquela enfermidade dele, sim, era de pecado. Deus foi lá para limpar na vida dele. Se você pudesse colocar aqui, fala que o primeiro que pulava, ele era curado. Eu sei que na nossa vida, na sua vida, tem coisas que precisam ser mudadas, transformadas por Deus. Tem coisas que estão esquisitas. Tem coisas que você não consegue mudar. Tem coisas que você faz promessas e não consegue cumpri-las. Tem coisas que o diabo tem, às vezes, oprimido você. Às vezes o diabo tem te esbofeteado de um lado para o outro, tem te envergonhado aonde você está. Mas existe
uma chance especial. Jesus, da mesma maneira que passou naquele lugar, Jesus está não passando, mas Jesus habita na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E se você pudesse colocar na presença dele para ser curado, se você pudesse colocar uma coisa, a primeira, qual seria a primeira coisa que você colocaria para você ficar livre, para você ficar curado na presença de Deus? O que você colocaria em primeiro lugar? O primeiro homem que saltasse ali era curado. E se você pudesse, hoje, nesta noite, não amanhã, hoje, você fazer um compromisso diante de Deus e dizer: Deus, a prioridade na minha vida é esta. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor hoje, e eu gostaria que essa fosse a coisa mais importante a qual eu vou lutar para que receber do Senhor. Qual seria esta coisa importante? A primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus passou naquele lugar. Tinha um homem deitado. Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Jesus não estava fazendo graça com ele. Não quero não, quero continuar assim, porque assim é bom. Mas Jesus estava baseado exatamente nesses conceitos. Porque tem coisa na nossa vida que nos agride, mas às vezes nós nos conformamos com ela. Nós não queremos que ela saia da nossa vida. Tem pessoas que já conviveram tão grande com o pecado, estão convivendo tão grande com o pecado dentro da igreja, que elas não querem mais que o pecado saia da vida delas, porque não está acontecendo nada diferente, não está acontecendo nenhuma catástrofe na sua vida, então você se conformou. Mas Jesus perguntou para aquele homem que estava ali naquela situação: o que você quer? Você quer ficar curado? Esta é a primeira coisa. Se você colocar uma coisa, a primeira coisa na presença de Deus, o que você quer ser curado na sua vida? E Jesus te pergunta nesta noite: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Aquele homem teve uma resposta evasiva, porque ele não estava acreditando. Aliás, ele não acreditava. Ele não tinha fé o bastante, não acreditava mais. Ele diz assim: olha, toda vez que eu ponho a minha confiança em alguém para jogar lá dentro d'água, eu confio nos amigos, confio no outro, estou aqui há 38 anos. Já vi amigos, já vi pessoas, já vi multidão de gente sair daqui, eu estou aqui do mesmo jeito. Porque toda vez que alguém vai me pegar para me jogar lá, ele está pensando nele primeiro. O que eu aprendo com isso? Doente não ajuda doente. Doente não tem condições de ajudar doente. Não se ombreia com doente, porque ambos, a Bíblia diz que você não pode caminhar com alguém que está vivendo em luta, em pecado, porque ambos vão caminhar para o buraco e vão cair no buraco. Doente não consegue ajudar doente. Você precisa de ombrar com alguém que não é doente, mas alguém que é o rio da vida na sua vida. Alguém que tem a capacidade de tirar da lama do buraco e firmar os seus pés na rocha. Oh, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Esse homem foi curado por Deus. Mas tem muitas pessoas no nosso meio, no nosso dia a dia, que elas não estão olhando para Deus. Elas estão olhando para o tanque. Elas continuam com seus olhos no tanque. E talvez você está vendo uma pessoa saindo
2 pessoas saindo, 3 pessoas saindo, 4 pessoas saindo, e você continua dependendo, com os olhos fitos no tanque. Tem pessoas que acham, não, eu não sou assim tão fanático igual o pastor está falando, não. Mas é melhor eu ser assim do que estar fora. Não, meu filho não é crente, não gosta da igreja, fica na igreja, vai para o mundo, vai para as boates, vai para isso, tem um namoro assim, mas é melhor ele estar fazendo isso do que estar no mundo. É pessoas que estão olhando para o tanque, estão conformadas com o que vem do tanque. É pessoas que estão conformadas com o que sai do tanque, com o movimento do tanque. De tempo em tempo, alguém vai receber. É pessoas que conhecem. É como se você conhecesse alguém famoso e vivesse a fama desse alguém, como se fosse ele. Nós tivemos lá em 86, 87, 88... Nós morávamos ali lá, esqueci o nome do setor ali agora. Não é no Coimbra não, Coimbra eu morei antes. É lá na Vila Nova, lá pro lado da Vila Nova, lá no condomínio Juliana. Nós morávamos lá, e assim que os cantores Leandro e Leonardo, que são cunhados da Marisete, casados com uma irmã, o irmão dela é casado com a irmã deles. E nós sempre estávamos juntos. Ia para a chácara deles. Ele ia tocar para nós. Olha as músicas que nós estamos fazendo. Vamos fazer um churrasco lá. Acabei de comprar uma chácara maravilhosa. Vamos para lá, fiz um formato. Você vai ver um formato de um violão enorme, lá de cima assim. Você via lá embaixo assim, uns 100 metros abaixo. Ele mandou fazer uma piscina enorme, um formato de violão. E nós íamos para lá, um barril de 200 litros, barril de carvalho, cheio de uísque importado. E nós convivíamos com eles. E às vezes nós tínhamos a falsa ilusão de que tudo que eles estavam passando fazia parte da nossa vida também. Nós conhecíamos eles e sentíamos como se nós também fôssemos eles. Alguém falava deles, nossa, não, você só conhece, nós somos amigos pessoais. A diferença de você esperar no tanque e você esperar direto da fonte é essa. Porque você não conhece de ouvir falar. Você conhece de parceria, de aliança. Conhecer a Deus é muito mais do que você ouvir falar. Conhecer a Deus é você viver. E assim como aquele homem foi curado ali na beira daquele tanque. Aquele homem, a Bíblia não fala que ele reconheceu nada, não fala isso. Mas ele foi curado por Jesus. Outros, Jesus falava aquele paralítico que desceu, os 4 amigos desceram paralíticos lá, foi curado pela fé dos amigos, mas também Jesus falou assim para ele, olha, vá em paz, os teus pecados são perdoados e a tua fé te salvou. E eu quero te dizer, não se contente com o tanque, não se conforme estar no tanque. Verso 14 diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus não perdoou os seus pecados. Jesus, ele não teve salvação na vida dele, mas ele foi curado da sua enfermidade. Não nos conformemos em receber
os favores de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos da mesma maneira. Não nos conformemos de recebermos migalhas da parte de Deus. Jesus diz assim: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que alguém ficar 38 anos enfermo, sem poder andar? Eu estive pensando, o que é pior do que alguém, Jesus, usar esta palavra: vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que é pior do que ficar 38 anos enfermo? É você ficar a eternidade toda afastada de Deus. Não se conforme em estar perto do tanque, mas abrace aquele que é o autor da vida por inteiro. Jesus cura enfermos, Jesus cura as pessoas. Não nos conformemos com os benefícios. Ele continua curando, justos e injustos, Ele continua curando, mas somente vai morar no céu quem tiver com Ele uma aliança diferenciada. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar contigo nesta noite. O Espírito Santo de Deus mudou um pouco a mensagem. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe todas as coisas. E talvez Ele saiba nesta noite, quando você saiu da sua casa, o propósito que você tem no seu coração. O propósito de ser um cristão diferente. Às vezes você ainda nesta semana está comentando com a sua esposa a vida que vocês estão tendo, desleixadas, são crentes nominais, crentes sem chama, sem fogo, sem ardor no coração. Eu sei que a palavra é dura, não é mole, é dura. Mas eu não estou aqui simplesmente para colocar a mão sobre a sua cabeça. Eu tenho que te falar que o céu, para alcançar, necessita de esforço, necessita de resignação, necessita de determinação, necessita de conserto, necessita de aliança com Deus, necessita de renovo, necessita de vida cheia da presença de Deus, necessita do fogo na nossa vida. Quantos nesta noite gostariam de colocar alguma coisa na presença de Deus? Uma coisa só. Uma única coisa. Algo que você quer que Deus cure na sua vida, sare na sua vida. Eu não sei se é problema de visão, se é problema de membros, ou se é problema de paralisia. Eu sei que às vezes você vai ficar, mas eu não vou lá na frente, porque é que as pessoas vão pensar de mim? Você não vai vir aqui pelo que eu estou falando, você vai vir aqui pelo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Se você quer receber uma oração para que um milagre aconteça na sua vida, um milagre importante, eu não estou falando de pecado, estou falando simplesmente de coisas importantes que você precisa viver na presença de Deus. E que nesta noite Deus vai te curar, vai limpar, vai fazer e realizar esse milagre, porque Ele está aqui nesse lugar, Ele está presente aqui. Não é um momento de mover de água, mas é um momento especial da presença de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, faça como esta jovem. Eu quero orar por muitas pessoas. Eu quero que você venha. Seja corajoso, dê um passo de fé. Venha pedir uma coisa, não peça muitas coisas hoje, agora não. Eu quero que você coloque uma coisa importante, a mais importante que você quer. Coloque na presença do seu Deus nesta noite. Coloque na presença dEle.
Você é amado, amada de Deus. Você é alguém que Deus morreu na cruz do Calvário por você. Você não é perfeito, você não é perfeita. Você está em processo de santificação. O importante é não sair desse processo. É deixar Deus trabalhar como um barro nas mãos do oleiro que sabe fazer as coisas. Vamos orar nesse instante. Põe a sua mão assim, na sua fronte, na sua mente. Deus, todo pensamento agora seja cativo ao Senhor. Deus, que todo mal, meu Deus, que o inimigo às vezes quer tentar trazer agora na mente, meu Deus, dos nossos irmãos aqui nesse local. Meu Deus, que a tua mão possa estar agora anulando todo o projeto do diabo. Meu Deus, toda tentativa de jogar mentiras, toda tentativa de jogar descrédito, Pai, que seja anulada agora em nome de Jesus. Deus, e que haja assim fé. Ó Pai, no nome de Jesus, que haja um milagre acontecendo na vida de cada pessoa. Pai, eu fiz aqui um propósito diante daquilo que o Senhor falou. Ó Deus, uma coisa importante, especial. Ó Deus, o Senhor perguntou para aquele homem, aquele paralítico, o que ele queria. E se ele queria ser curado, ser sã, uma coisa que ele falasse ao Senhor. E o Senhor realizou o milagre na vida dele, ó Pai. Deus, aqui estão, meu Deus, cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo aqui nesse local. Ó Pai, aqueles que estão ouvindo através da internet também. Ó Deus, uma coisa importante cada pessoa colocou no seu coração, e eu ministro agora, Senhor, restauração, cura, libertação, socorro do Senhor sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, entra com a providência do céu, realiza um milagre, tira o que for preciso tirar, anula aquilo que precisa ser anulado, limpa, Senhor, tudo que o diabo tem escrito. Ó Deus, mas no nome de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, de todo laço, de todo pecado. Deus, que nenhuma ansiedade possa prosperar. Ó Deus, aqueles que estão precisando de um milagre do Senhor, um milagre, Pai, nesta noite eu quero ministrar. Receba de Deus, receba do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o que fala e o Senhor é o que cumpre na nossa vida. Ó Pai, desde agora para todo sempre, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso ajudador querido, aquele da nossa alma, ó Pai. Abençoa, meu Deus, com toda sorte de bênçãos, ó Senhor. Traz nessas vidas aquilo que é necessário, ó Deus, fazer. Realiza na vida de cada pessoa aquilo que é necessário realizar, aquilo que o coração delas estão agora pedindo, que o Senhor venha moldar, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha executar. Muitos não querem ser carregados, muitos não querem ser levados de um lado, muitos não querem ser cegos, muitos não querem ser coxos, muitos, ó Deus, têm um propósito de receber do Senhor, de ter uma vida melhor, uma vida abençoada, uma vida próspera com o Senhor, uma vida de realização, de intimidade com o Senhor, ó Pai. Faz isso nesta noite, ó Pai, a realização de um grande milagre, e que possamos juntos, ó Pai, entrarmos no céu pelas portas, ó Pai, glorificando e exaltando o nome precioso de Jesus, aquele que está sobre todo nome, o nome santo de Jesus. E todos digam: quantos recebem esta palavra de promessa na sua vida? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Recebam então em nome de Jesus a vitória, aquilo que vocês buscam em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado.
Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.